Bihar, na Índia, é o terceiro estado mais populoso do país. Abriga mais de 100 milhões de pessoas e uma ponte bem teimosa. Desde 2004, equipes de construção tentaram erguer uma ponte sobre o rio Ganga. A ponte Sultanganj, avaliada em 200 bilhões de dólares, visa conectar os distritos de Bhagalpur e Khagaria. Desabou pela primeira vez em abril de 2022. Depois, em 4 de junho de 2023, caiu novamente. Imaginamos que essas pessoas não conseguiram sair do barco a tempo. Felizmente, aquela onda não parecia forte o suficiente para causar danos. Ventos fortes e chuva causaram o colapso inicial em abril de 2022. Naquela vez, apenas uma pequena parte entre os pilares 4 e 6 foi ao chão no rio Ganga. De acordo com um relatório do Instituto Indiano de Tecnologia, o segundo colapso foi devido a um defeito no design. Os pilares nunca foram capazes de suportar o peso da superestrutura. Basicamente, passaram todo o tempo construindo para a queda da ponte. A construção começou em 2014 e deveria ter terminado em 2019. Mas após 8 prazos não cumpridos e 2 colapsos devastadores, parece que a ponte Sultanganj nunca será construída. Estamos derrubando dominós desde o final do 1300. De fato, o efeito dominó tornou-se parte de nossa linguagem cotidiana. É quando uma coisa leva a outra, e essa a outra, e assim por diante. Em 2 de janeiro de 2016, os habitantes de uma aldeia brasileira puderam observar o efeito dominó ao vivo em seu quintal. Uma ponte conhecida localmente como Ponte do Cemitério estava em seus últimos dias. Tudo o que precisava era de um pequeno empurrão. Quando cada peça caía, empurrava e derrubava o pilar de suporte da seção seguinte. Não havia como pará-lo após o colapso inicial. Não temos certeza sobre o que causou a falha inicial da ponte do cemitério. Se tivéssemos que adivinhar, anos de erosão e manutenção insuficiente desempenharam um papel. Não parecia forte o suficiente para suportar carros, mas toneladas de tráfego de pedestres podem acumular rapidamente. Entre 13 e 18 de maio de 2014, a Europa Central e Sudeste foi devastada por inundações catastróficas. Países como Sérvia e Bósnia foram gravemente atingidos. O norte da Bósnia sofreu o maior dano. No pequeno vilarejo de Zavidović, 8.000 pessoas buscaram terrenos mais altos quando o rio Bosna transbordou. A água subiu a tal ponto que arrancou uma ponte de aço destinada a pedestres de suas fundações. Conhecida localmente como Duga, a ponte conectava um lado da vila ao outro. Era um lugar pitoresco, onde as pessoas caminhavam e tiravam fotos do rio Bosna. De acordo com o Google Maps, foi reconstruída em 2022. Além da Duga, as águas crescentes destruíram outras 6 pontes ao longo de diferentes rios perto de Zavidović. Dias de chuvas intensas também castigaram a área com deslizamentos de terra. Quando tudo acabou, as ruas estavam cheias de lama, madeira fragmentada e todo tipo de entulho. O Tha-Tin é um rio de 765 quilômetros que corre pelo centro da Tailândia.
Agricultores e comerciantes utilizam o rio para enviar mercadorias para cima e para baixo da província de Nakhon Pathom. No 21 de dezembro de 2017, um agricultor de soja enviou seu produto rio acima em uma barcaça, mas nunca chegou ao destino. Sumet Thapundi tinha uma tarefa simples: guiar a barcaça pelo rio e entregar a soja a uma fábrica de óleo de cozinha. Infelizmente, Sumet não avistou a imensa ponte estendendo-se sobre o rio Tachin até que fosse tarde demais. Um vídeo de uma câmera de segurança de um restaurante à margem do rio registrou todo o evento. Parece que a barcaça de Sumet está prestes a colidir com a primeira coluna, mas é apenas o ângulo enganando. É realmente a segunda coluna que lhe traz problemas. A barcaça inclina-se para seu lado esquerdo e começa a tombar. Esse impulso move a coluna e toda a ponte desaba sobre a barcaça. Sumet relatou que perdeu o controle da barcaça após o motor falhar e o leme parar de funcionar. Não havia nada que ele pudesse fazer, exceto orar para que não atingissem a ponte. Segundo um membro da tripulação, normalmente há alguém na parte frontal do barco. Felizmente, todos estavam na parte traseira quando a ponte caiu. Conforme relatos locais, ninguém ficou ferido durante o colapso. Sumet teve que pagar uma multa de $58 por operar com uma licença suspensa. A polícia disse que ele também seria multado por danos à propriedade. Não podemos afirmar com certeza quanto. O Dwarka Expressway é uma estrada de 8 faixas em construção no norte da Índia. A via de 27 quilômetros busca conectar o distrito industrial de Dwarka a uma praça de pedágio nos arredores de Nova Delhi. Contudo, acidentes são constantes. No 28 de março de 2021, 80 metros de ponte desabaram do nada. Felizmente, aqueles que trabalhavam perto da ponte não sofreram ferimentos graves. Algumas cabras descansam em primeiro plano, enquanto a ponte paira ao longe. Não era um dia movimentado no local, então havia poucas pessoas. De súbito, uma seção à esquerda cede e toda a estrutura desaba. As pobres cabras correm assustadas enquanto alguém passa num pequeno veículo. Observam a ponte sumir entre uma nuvem de poeira. Trabalhadores que preferiram permanecer anônimos mencionaram que alguém deveria supervisionar a segurança. Embora haja medidas estabelecidas, muitos sentem que as coisas avançam depressa demais. A ponte deveria estar pronta em 2012, mas diversos acidentes e disputas de terras atrasaram o projeto. Alguns trabalhadores acreditam que seus empregadores estão mais focados nos prazos do que na segurança. Hangzhou, na China, é a capital e a cidade mais populosa da província de Zhejiang. Localiza-se no início da Baía de Hangzhou, separando as cidades de Xangai e Ningbo. Ao longo dos anos, transformou-se num vital centro econômico chinês, produzindo aproximadamente 486 bilhões de dólares em PIB. Isso significa que possuíam recursos suficientes para lidar com este desastre de ponte. No 18 de maio de 2019, um caminhão tentou passar sob uma ponte pedestre suspensa. O motorista subestimou drasticamente o vão livre disponível. A parte de trás do caminhão raspou levemente a ponte e o impulso derrubou-a, quase esmagando o carro branco abaixo. Em uma fração de segundo, o motorista decidiu acelerar antes que a ponte caísse sobre seu carro. De acordo com relatos locais, os objetos no caminhão estavam empilhados bem acima do limite permitido. A polícia prendeu o motorista, mas talvez a culpa não tenha sido totalmente dele. Ele provavelmente imaginou que poderia passar sob a ponte. Quem carregou o caminhão também deveria compartilhar da responsabilidade. Levou cerca de 8 horas para limpar a confusão e o tráfego voltar ao normal. Felizmente ninguém ficou ferido quando a ponte desabou. Não temos certeza se o carro branco foi danificado. Wandur é uma pequena vila no sudoeste da Índia e situa-se às margens do rio Shaliar. Assim, quando as chuvas se intensificam, o risco de enchentes cresce. Felizmente, as estradas que cruzam o rio são construídas com túneis para permitir a passagem da água. No 9 de agosto de 2018, fortes chuvas testaram esses túneis. As águas da enchente atingiram o lado de uma estrada movimentada e os habitantes locais se reuniram para ver se ela aguentaria. De acordo com um youtuber da região, a estrada estava em boas condições, mas o túnel abaixo não suportou a água.
Ao menos os moradores mantinham o bom humor. Esperemos que ao reconstruírem a estrada, façam um túnel de drenagem maior. Cerca de 2.400 quilômetros ao norte em Darbhanga, na Índia, outro grupo de habitantes locais se reuniu para assistir à queda de sua própria ponte. Isso aconteceu cerca de um ano depois, no 16 de julho de 2019. Uma ponte recém-construída foi desafiada quando inundações súbitas atingiram a região. Os locais se aproximaram da ponte assim que viram o nível da água subir. Parece que ninguém acreditava que a ponte aguentaria. Embora inicialmente parecessem felizes, ambos os grupos ficaram presos em ambos os lados do rio. Nestas pequenas vilas, não há muitas travessias. Quando uma cai, são vários quilômetros até a próxima. A China enfrenta algumas das mais devastadoras tempestades do planeta. Rios transbordam ano após ano, causando prejuízos inestimáveis tanto em pequenas vilas quanto em grandes cidades. No 28 de maio de 2023, os moradores do condado de Xuanhan viram águas revoltas devastar tudo em sua passagem. Carros eram arrastados pela correnteza e uma ponte de aço era partida ao meio. Relatos indicam que ninguém se feriu durante a enchente. Isso porque o povo de Xuanhan reconhece os sinais. Eles sabem que precisam buscar lugares mais altos ao primeiro sinal de chuva. Os serviços meteorológicos locais informaram que a região sofreu 12 horas de tempestades intensas. Começou por volta das 8 da noite do 27 de maio e terminou próximo das 8 da manhã do 28 de maio. Ningde, na China, é uma cidade de nível de prefeitura na província de Fujian. Abriga cerca de 2.800.000 habitantes e uma das pontes mais antigas do mundo. Ao menos costumava abrigar. Com 81 metros, a ponte Huainine era a ponte em arco mais longa da China. Foi originalmente construída há mais de 900 anos durante a dinastia Song. Passou por incêndios e reconstruções várias vezes no último milênio. O incêndio mais recente ocorreu no 6 de agosto de 2022. Este pode ter sido o golpe definitivo. Relatos indicam que o fogo começou por volta das 9 da noite. Brigadas de incêndio combateram as chamas por mais de 2 horas, mas não conseguiram controlar a tempo. Outras pontes semelhantes já pegaram fogo por estarem próximas de santuários onde as pessoas queimam incenso. Não temos certeza do motivo deste incêndio, mas essa poderia ser a razão. Em 2006, a ponte Huanan foi incluída na lista de relíquias culturais inestimáveis da China. Pelo que podemos inferir, planejam reconstruí-la novamente. Contudo, desta vez implementarão medidas adicionais de segurança contra incêndios. Para estar sempre à frente e não perder nenhum dos nossos conteúdos exclusivos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. A sua audiência é de suma importância para nós. Muito obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.